Bom, pessoal, como a gente está aqui, né, falando sobre os florais de Bach e falando sobre o nosso problema atual, então o que está pegando mais hoje em dia? É a ansiedade. A ansiedade, gente, é a dor, é o maior sofrimento que nós estamos tendo hoje e ela é geral. Então, a ansiedade está pegando todo mundo por causa dessa pandemia, o que nós passamos, o que nós ainda vamos passar, né? Esse problema de guerra, né? Uma coisa tão assim que veio e é uma coisa assim tão bárbara, né? Que a gente pensa, gente, em pleno século XXI, sabe? As pessoas se matando, é um horror, né? É uma coisa assim que mexe com a gente e a gente fica muito triste porque a gente vê lá aquelas pessoas jovens, né, no exército, um matando o outro sem saber nem por que estão se matando, né? Porque as verdadeiras pessoas que têm interesse por isso ficam em suas casas, ficam no seu conforto. E dizem que nós evoluímos, né, gente? Será? Porque antigamente, quando se brigava por um território, se brigava por alguma ideia, os reis, os governos, assim, eles iam na frente dos seus exércitos. Eles iam na frente, enfrentando, para enfrentar aquilo, para conquistar aquilo. E hoje? Será que é evolução? Eu às vezes me pergunto e fico triste com isso. Mas eu quero aqui, não estou aqui para falar isso, né, gente? Mas eu estou aqui para falar sobre a ansiedade, né? E essa ansiedade, eu tenho visto muito, né? Os pais procurando tratamento, procurando a gente para trabalhar nos filhos essa ansiedade que gerou. E atrás dessa ansiedade, o que é que está gerando essa ansiedade? É o medo que está por trás, né? Existem outras coisas também que geram, outros sentimentos que geram ansiedade. Mas hoje em dia, gente, é o medo, né? Então, eu escolhi para falar para vocês um pouquinho, né, do grupo do medo dos florais de Bach, né, para vocês também terem uma ideia do que é o meu curso e aqueles que quiserem ver com profundidade, conhecer os outros grupos de florais, fazerem o curso, tá bom, gente? Então, hoje eu vou falar, então, um pouquinho, né, uma apresentação do grupo dos florais de Bach, o grupo do medo, que é formado por 5 remédios florais. Um que chama Aspen, o outro Cherry Plum, o outro Mimulus, o outro Red Chestnut e o outro Rock Rose. Vamos começar pelo Aspen. O Aspen, gente, é essa florzinha aí, o nome científico dessa planta é Populus tremula, tá? Ele é encontrado tudo lá na Inglaterra, porque os florais foram feitos pelo Dr. Bach e ele era um médico inglês, né? Então, a origem deles é tudo da Inglaterra, tá? Bom, o Aspen, gente, é um medo, é uma ansiedade, tá? Gerada por um medo desconhecido. É um medo que a pessoa não sabe dizer o que ela tem medo. Então, ela é ansiosa com o amanhã, ela é ansiosa se um telefone toca fora do horário, já dá o coração já bate, sabe? Então, são para aquelas pessoas que têm ansiedade e que têm um medo atrás dessa ansiedade, mas que elas não sabe dizer por que ela tem. Você pergunta, você tem medo do quê? Ah, não sei, né? E eu só tô muito ansiosa, eu não sei o que vai acontecer. Então, é o tipo Aspen, viu, gente? Então, é o medo, uma ansiedade gerada por um medo desconhecido. Então, ele é muito bom para as pessoas muito ansiosas, que nem sabem dizer o porquê, tá? Bom, pois nós vamos ver o Cherry Plum. O Cherry Plum, gente, ela é chamado, o nome científico é o Prunus
cerasífera, tá? É essa florzinha aí, né? O cherry plum, ele já é para aquela ansiedade que gera desespero, mas é um desespero que a pessoa tem dela fazer alguma coisa para o outro, alguma coisa ruim, né? É uma ansiedade que gera um desespero interno de fazer coisas ruins para o outro, né? É assim, ela fica tão desesperada e ela tem medo, às vezes, de se matar, ela tem medo de matar o outro, né? Por exemplo, ela perde o controle, ela tem medo de perder, é um medo de perder o controle e fazer coisas horríveis. Então, esse é o cherry plum. E o cherry plum, às vezes, com esse sentimento, ele chega até a desmaiar. Então, aquelas pessoas que levam susto assim, desmaiam, o cherry plum é muito bom, viu, gente? De que perde a consciência. Então, o cherry plum, ele é para esse tipo de pessoas que tem medo de fazer alguma coisa ruim, tanto para elas quanto para o outro. Para as pessoas que têm medo de se matar, medo de se matar não, né? Pensa em suicídio, né? E temem por isso e podem chegar a fazer, viu, gente? E também matar o outro no seu desespero, tá? Então, o cherry plum é para esse tipo de medo, é tipo dessa ansiedade que gera esse tipo de medo. Agora, gente, nós vamos ver um outro floralzinho que é o mimulus. O mimulus é um dos remédios florais mais utilizados, né? Porque o mimulus, ele chama, o nome científico dele é Mimulus guttatus, que é essa florzinha amarelinha, né? E o mimulus é para um medo já conhecido. Então, por exemplo, é para o medo da pessoa assim, fazer uma apresentação em público, um medo de lagartixa, medo de barata, medo de trovão, medo de chuva, e geralmente esse tipo mimulus, essas pessoas que têm essa ansiedade, que gera ansiedade, né, esse medo que gera esse tipo de ansiedade, né, ela é muito tímida e às vezes, então ela tem medo de falar em público, né? Medo de falar o que pensa. Na classe, aquela aluna que fica quietinha, que não consegue falar o que pensa, que guarda suas dúvidas. Então, esse é o tipo mimulus, que a gente vai usar muito, porque a gente tem muita gente com esse perfil, tá? Pessoas que têm medo, mas não é um medo conhecido, tá? Você pergunta para ela, ela sabe falar do que ela tem medo. Então, por exemplo, hoje, medo da doença, né? Medo de sair na rua, medo de levar a doença para casa. Então, é um medo, tá? Então, esse é um mimulus, medo conhecido. Depois nós vamos ter, gente, ó, um outro remedinho que é o Red Chestnut, que o nome científico é Aesculus carnea. Esse floral, gente, é medo que alguma coisa ruim aconteça com um da família, uma pessoa próxima, tá? Então, por exemplo, uma mãe. Então, que o filho saiu de carro, começou a chover, ainda não voltou, aí ela fica ligando, ela tem medo que ele bateu o carro. Aí, outra coisa, só pensa coisas ruins. Se a pessoa atrasou, bateu o carro, deve ter acontecido coisa, ela deve ter morrido, sabe? É aquele medo que alguma coisa acontece com os outros, mas um medo de forma negativa. Então, ela fica ansiosa por causa disso, né? Enquanto não tiver notícia, enquanto a pessoa não aparecer, ela não sossega. Então, ela tem muito sofrimento e muita ansiedade nesse sentido, tá? Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa, um amigo fala para você, tô com dor de estômago.
Aí uma pessoa tipo o Red Chestnut, né, que necessita dele, aí ela já vai fantasiar, achando que a pessoa está com câncer, que ela vai morrer. Então, aí ela chora, ela fica sentida, e aí ela tem medo que alguma coisa aconteça com aquela amiga, tá? Então, é um medo de alguma coisa ruim acontecer com o outro. Então, esse é o tipo Red Chestnut, ok? Depois, gente, por último, o Rock Rose. O Rock Rose, o nome científico dele é Helianthemum numularis, né? Esse daqui, gente, já é um desespero, igual o Cherry Plum, aquela pessoa que tem desespero, mas só que aqui no Rock Rose, ele tem, assim, pânico, ele tem um desespero, ele treme, as mãos ficam com as mãos suadas, tá? De medo. Então, é um medo que gera pânico. Só que esse medo é externo. Vamos supor, uma pessoa que tem um medo de relâmpago, de trovão, então ela fica apavorada, começa a tremer de medo. Esse é o Rock Rose, tá? Por exemplo, uma pessoa agora que tem medo dessa doença, né? Medo de pegar o Covid, ou se pegou o Covid, medo de morrer, e ela fica apavorada de medo, né? Chegando assim a se descontrolar mesmo, né? É um tipo Rock Rose. Então, tanto é que Rock Rose a gente pode usar em emergência, em acidentes, quando acontece que a pessoa descontrola, fica super com medo, sabe? Fica apavorada. A gente pode usar o Rock Rose, tá bom? Então, o Rock Rose, né, é para um medo extremo, um medo muito forte, tanto é que ele é usado na síndrome do pânico, tá? E ele é usado também na recuperação das pessoas dependentes químicas, tá? Então, ele é um remédio muito usado também, o Rock Rose, tá, gente? Então, o que eu tinha que falar para vocês desse grupo do medo, tá? Então, é mais para vocês verem como é que vai ser as nossas aulas de floral, aqui bem resumidinho, tá? Então, o link está aí embaixo. Se você ainda não fez a matrícula e quiser fazer, quiser aumentar seus conhecimentos nesse sentido, clica aí, dá um clique aí no link e faça a sua matrícula. Muito obrigada e fiquem com Deus.